De volta com o nosso último bloco do UFSC Entrevista, que hoje está falando sobre o turismo em Santa Catarina. Estamos recebendo Valdir Rubens Valendowski, que é presidente da Santur e é ex-secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte. Bom, Valdir, eu queria agora falar sobre um assunto que é um pouco delicado, que preocupa algumas pessoas, que está relacionado ao que aconteceu nessa última temporada de verão, né, de 2013 para 2014, em duas das principais cidades de turismo no verão, né, Balneário Camboriú e Florianópolis, pela questão da infraestrutura, né, a saturação, no caso, problemas de abastecimento de água, a luz, que em alguns momentos, né, na alta temporada ali, período de Réveillon, a população e os próprios turistas sofreram. Como que está sendo trabalhada essa questão com a população, né, e também com o turista para que não fique uma imagem ruim do Estado? Bom, primeiro te dizer que essa semana ainda, dentro do Conselho Estadual de Turismo, se levou uma série de pesquisas que foram feitas durante a temporada de verão, e mais especificamente até naquele período onde houve e aconteceu alguns problemas, que por parte, né, de imagem foi muito pouco afetado. Tá? Foi muito pontual, né, as pessoas se incomodaram. É claro que alguns se incomodaram, né? Sem dúvida. Agora, de um modo geral, o nosso destino ele é bom demais para fazer com que as pessoas não retornem. Queiram voltar. Né? Dentro de uma ótica, claro, nós não podemos fugir do problema. Isso, sem dúvida. Tá? Agora, também te digo o seguinte, né? Qual a cidade de Santa Catarina hoje que tem um planejamento turístico? Me aponte. Né? Então, isso, né, nós temos que cada vez mais, nós temos que trabalhar com planejamento turístico, dependendo do tamanho da cidade. Né? Até porque uma cidade que tem um potencial turístico hoje, se ela não for bem planejada, amanhã ela não pode ter mais esse potencial que tinha hoje. Sim. Principalmente se você olhar para o lado, que o estado de Santa Catarina, ainda bem que tem um lado de natureza pujante, uma natureza fantástica, e se a gente fazer com que essa galinha dos ovos de ouro, que é a natureza, a gente quebrar isso, né, esse produto turístico não vai mais ter numa determinada cidade. Né? Então nós temos que cada vez mais trabalhar com planejamento. Por quê? Porque o planejamento ele te dá, né, uma orientação do que você tem de oferta turística, o que poderá vir a ocupar essa oferta turística, e aí dentro desses números, você fornecer os números para essas companhias que trabalham com água, com luz, com lixo, né, dizer, ó, a ocupação vai ser X. Se preparar, né? E se preparar. E também é uma questão para tranquilizar a própria população, porque se continuar assim, a população pode querer começar a rejeitar, porque somos também considerados o estado com maior receptividade, né? Todo mundo recebe muito bem, está se preparando para o turismo. Não tem dúvida. Mas de começar a haver uma rejeição, um certo receio. Com certeza, né? As próprias companhias estão se preparando melhor, né? A gente sabe que essa questão do planejamento no Brasil ainda se tem muita resistência, né? Fazer planejamento e deixar na gaveta. Mas não é assim, né? A gente tem hoje já experiências que nós fizemos através da nossa Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, né? De planejamentos de cidades pequenas, que é mais fácil de fazer e é mais fácil de você conseguir manter um ritmo de acordo com a necessidade desse turismo, que seja um turismo consciente, um turismo com sustentabilidade, planejamento muito pequenos e com ações muito rápidas. Então é dentro desse conceito que a gente tem que procurar trabalhar. Né? Aliar, então, um planejamento turístico que fica além de um plano diretor da cidade, e o plano diretor fica além do plano turístico. Eles têm que conjugar os esforços dentro de uma ótica que seja cada vez melhor para a cidade, consequentemente para a população. Sim. Né? Se orientar bem toda essa questão, no caso nós estamos falando do turismo, planejamento turístico. Pode ser um planejamento aí em outra área comercial, industrial, enfim. Serviços. Mas se a gente trabalhar nessa questão do turismo, que é o que nós estamos falando, de onde vieram os problemas, por causa de um excesso de ocupação.
Sim, por exemplo, tem ali Balneário Camboriú, a questão do população em média, 100 mil habitantes, chutando, não sei o 100, número, 120. 120 mil. Ali no período de Natal a Ano Novo, mais de 1 milhão de habitantes, entre aspas, nesse período ali de pessoas circulando. Então, essas questões elas têm que ser tratadas hoje dentro de uma área técnica. Né? Estão aí os profissionais, estão as escolas, estão as faculdades, as universidades, né? Que tem profissionais hoje no Brasil que podem trabalhar nessas áreas, né? E junto, naturalmente, junto com, no caso, a Secretaria de Estado, junto com as prefeituras municipais, através das suas secretarias de turismo, através das suas secretarias de planejamento, fazer um trabalho para que dê condições de a gente apurar essa ocupação. O que vai acontecer? Como é que fica isso? Trabalho de planejamento e de conversa, né, com todos os setores envolvidos. Exatamente. E com o público, no caso público, a população que vive nesses locais. Né? A gente não pode mais ver um desenvolvimento de uma atividade sem a gente ter um planejamento, sem a gente ter um rumo de onde é que nós temos que seguir, o que é que nós temos que fazer, qual o nível de ocupação que a gente pode ter. É obrigado a medir isso. Senão, cada vez mais nós vamos ter problema. A realidade é essa. Então, tem que haver uma consciência, né, por parte das cidades de realmente fazer esse seu planejamento, trabalhar com isso e poder passar os números que são os números onde todos vão poder fazer os seus planejamentos de investimento. Essa que é uma realidade. Valdir, a nossa conversa está muito boa, mas nosso tempo está estourado. Muito obrigado pela sua presença no UFSC Entrevista e esteja à disposição para quando tiver novas informações sobre turismo ou novas novidades e redundância, mas se tiver novidades, volte conversar conosco. Eu agradeço, foi muito bom estar aqui e a gente também fica à disposição. Quando precisar, pode contar conosco. E obrigado você também de casa pela companhia. Não se esqueça de de se inscrever no nosso canal no YouTube, no canal da TV UFSC, e também curtir a nossa página no Facebook para ter mais informações sobre a nossa programação, estreias e tudo mais. Até o próximo UFSC Entrevista. Tchau!